Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui então ao Entre Touros e Ursos especial direto aqui da Expert, o maior festival de investimentos do mundo. Temos aqui mais uma fera brabíssima aí do mercado financeiro, Ricardo Brasil, criador do Ganhando a Vida Adoidado. Acho que se você acompanha ali a galera das redes, tá por dentro do mercado, certamente já viu essa fera aí. Primeiramente, cara, muito obrigado pela presença aí. Prazer é meu estar aqui com vocês. Separar um Legal. pedaço do teu tempo para conversar com a gente. Como é que vão as coisas aí, cara? Pô, vão bem, vão bem. Tipo, fazendo trade e todo dia descobrindo estatística nova ali para fazer mais trade, mais trade, mais trade. E, enfim, vendo plataforma, vendo como é que vai fazer a execução dessa coisa toda. Tem uma plataforma hoje de backtest também. E é isso, assim, tá. A minha vida é essa. É ficar achando estratégia nova que eventualmente elas morrem e tem que achar outra. Beleza. Cara, a gente gosta sempre de começar conversando um pouco sobre a trajetória, a história do convidado aí, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, quem porventura não te conhece. Se quiser voltar lá atrás, fica à vontade. Como é que tu conheceu o mercado financeiro? Como é que a coisa foi evoluindo até hoje? Putz, eu era publicitário, na verdade, né? E aí eu trabalhava em São Paulo, eu sou carioca, mas estava aqui em São Paulo fazendo carreira em mercado publicitário, estava trabalhando nas maiores agências do país, era diretor de arte. E aí eu comecei a me envolver um pouco com trade, me interessei ali. Nisso, a minha mãe teve um câncer, e eu voltei pro Rio para cuidar dela, então eu abandonei tudo. E eu cuidar dela era ficar no quarto com a enfermeira, às vezes ir pro hospital, e como que é mesmo, e ficar também na... Eu ficava ali muito no meu quarto do computador. Tá? Na época, um pouco antes, teve uma crise de Varig, que eu peguei um dinheiro, Que ano era isso, mais ou menos? 2005, foi quando, quando a Varig quebrou, né? Teve recuperação, foi a primeira recuperação judicial das leis novas de recuperação judicial. Putz, tinha 30 mil, virou 100 mil, mas assim, meio que na sorte. E aí, um belo dia, teve uma decisão da Varig que não aprovaram, que ela ia entrar em falência, acabou não entrando, mas eu sei que eu perdi ali quase tudo. Em um ano de 35 mil, eu fiz 100 mil e volto pro Rio de Janeiro com 30 mil para cuidar da minha mãe. E aí, acho que foi o gatilho ali para eu começar a estudar. Aí eu comecei a pegar livro do Alexander Elder, Axiomas de Zurich, enfim, comecei a estudar. E nisso, cuidando da minha mãe, comecei a fazer trade pra falar, putz, vamos ver o que vai dar nesse negócio. Eu que tinha abandonado meu trabalho pra cuidar da minha mãe. O primeiro ano ali eu fiz 5, 6 vezes que eu ganhava em agência. Aí foi difícil voltar atrás. Ainda tentei, teve 2008 que eu ainda fui trabalhar numa agência em Natal. Mas pô, ali eu ia pro banheiro pra dar ordem pra corretora e tudo mais. Teve um trade na época que foi expressivo na época pra mim, que eu ganhei 20 mil no dia numa flipagem de uma follow-on, que é como se fosse a Vale emitindo umas ações. E eu fiquei especialista naquela época, 2006 e 2007, foi a época com mais IPOs que a gente teve no país, né? Teve uma outra onda agora em 2020 e 2021. E eu comecei a estudar estatística de IPO. Eu fiz muito dinheiro em IPO. Muito. Antigamente, hoje não funciona mais, você reservasse as ofertas e flipasse, vendesse na abertura, você tinha Gafisa dando 20%, você tinha um monte de empresa dando 20%, 30%. E foi assim. E o meu começo mesmo, antes disso, como eu entrei na bolsa mesmo, foi um projeto do BNDES que eu achei ótimo. Que assim, o BNDES era o PIB11, né? Tem hoje ETF na bolsa, que é o PIB11, que é o IBX50. Então, se o Bovespa sobe 1, o PIB11 sobe 1,2, 1,3, mas também se o Ibov caiu, ele também caiu um pouquinho mais. E era um risco zero. Você colocava dinheiro, é uma oferta pública de PIB11, você colocava dinheiro, se em um ano desse prejuízo, o BNDES devolveu o teu dinheiro. Tá. Então essa foi a minha entrada ali, pô, em 3 meses deu 47%, eu saí fora, tipo assim, e aí, mas ali foi onde eu comecei o que era home broker, era muito diferente de hoje em dia, né? Você não tinha informação que a gente tem hoje em dia, tipo, pra mim era tudo, ligava pra corretora, compra Ipiranga, o cara, mas qual o código? Tipo, hoje em dia eu sei de cor, né? Hoje em dia a coisa tá mais fácil. E foi isso, aí estudei bastante coisa, né? Apesar de não usar ali análise gráfica, mas estudei ali análise gráfica no início, naquela época, em 2005, era o que existia ali, tipo, tinha o Noronha, Didi, o Stormer, tipo, foi ali por onde eu comecei. O Baster também tinha uma comunidade ali, e aí eu fui criando ali a minha forma de operar. E como é que isso foi virando ali a chave para ser a tua profissão, né? Hoje tu tem
um canal aí de grande sucesso, falando não só sobre o mercado, né, dos assuntos ali que giram em volta. Quando é que isso começou a virar um projeto, né? Acho que a CTV Publicitária também trouxe o dom da comunicação. Temos mais um comunicador aqui, né? Também jornalista. Eu tive a oportunidade agora de entrevistar um monte de gente. Já encontrei aqui 2 publicitários, eu acho. Então não sou só eu aí que vim da comunicação e vim parar no mercado. Mas como é que isso aí começou a virar um projeto, e principalmente nessa área de produção de conteúdos? É isso aí, um pouco sem querer, há muito tempo. Vários amigos meus que quiseram entrar na bolsa perguntavam como é que era e tudo mais. O pessoal sempre falava, cara, você tem que dar aula, você tem que dar aula. E ficou ali, nem sei se tinha YouTube na época e tal. E eu já estava no Rio, eu comecei a desenvolver algoritmo, comecei a desenvolver as minhas estratégias. E quando eu vim para São Paulo, aí assim, com os algoritmos eu comecei a deixar tudo realmente muito automatizado. Aí eu praticamente não olhava, eu só ficava criando estratégia e falando com o programador, que eu não sou programador, criava meus algoritmos e comecei a viajar o mundo, que eu adoro comer. Aí eu literalmente, eu comecei a viajar o mundo para conhecer os melhores restaurantes do mundo. Aí e era ótimo, você pegava promoção, porque você não tem que dar satisfação para ninguém. Eu fui pro Japão, sei lá, 4 vezes, acho que a ida e volta mais cara que eu paguei foi, sei lá, 2.800, tipo... Eu comecei para viajar o mundo e tudo mais, e os algoritmos funcionando. Nisso, putz, o pessoal falava, cara, você tem que dar aula, você tem que explicar isso e tal. Eu falei, eu vou pra São Paulo, que eu prefiro morar em São Paulo, tem mais a ver comigo do que Rio. E eu acho muito bom, assim, praia e tudo mais, mas eu ainda prefiro, sei lá, ainda prefiro uma cidade maior ali, serviço, restaurante, essas coisas. E eu falei, vou pra São Paulo e vou continuar viajando. E aí eu decidi fazer um canal. Na época eu chamei um amigo meu, que também é publicitário, famoso no mercado, o Banco Stock. Tá aqui um perfil gigante. Eu falei, pô, Marcelo, tô querendo aqui criar, já tinha definido o nome Ganhando a Vida Doidado, ele tinha saído do emprego dele, ele falou, cara, vou clicar aí a câmera pra você e tudo mais. E aí começou a dar, assim, eu mesmo que editava os vídeos, começou meio que dar certo, fui chamado, e aí teve, falando de IPO, 2018 quando começou, tivemos os 3 IPOs, Rap Vida, Notre Dame e Banco Inter, onde nas 3 IPOs, colocando 1 milhão, eu fiz 27%, só com flipagem, fiz 270 mil. Essa é uma matéria no Infomoney, tipo, 270 mil em 3 dias. Aí me chamaram pra uma entrevista no Infomoney. Aí eu fui pra entrevista, nem sabia que era ao vivo o negócio. Fui que nem um mendigo, que nem eu ando. Essa entrevista é clássica ali. Tipo, a gente tem que botar no ar ali, que na época eu fechei parceria com uma corretora e tiraram. O vídeo existe, mas deslistaram, agora acho que vou botar de volta ali. E, pô, aí foi um vídeo que deu. Mesmo eles deslistando, acho que tem 600 mil views, 700 mil views. Talvez seja o vídeo mais visto do Infomoney, não sei. E aí o canal, eu lembro que eu saí de lá com... Tinha 700 inscritos no canal, já saí de lá com 3 mil inscritos no canal. E aí a coisa começou a dar muito certo. Aí todo mundo, eu nem pensava em dar treinamento, né? Porque assim, eu realmente fazia o canal, a ideia era falar de trade e tal. E o pessoal do trade falou que eu revolucionei um pouco, eu não tinha percebido isso. Que assim, o pessoal do trade era muito sério, de terno e tudo mais, e eu era o porra louca ali que... Falando besteira. Não falando besteira, mas do meu jeito ali, que eu sou mesmo. E aí foi assim, aí o canal, putz, em pouquíssimo tempo chegou em 20 mil seguidores, aí me associei a um pessoal que queria fazer treinamento e tudo mais, eu fazia muito long e short na época, ainda faço, mas não tanto que nem eu fazia antigamente, e aí a gente fez um treinamento de long e short, pô, foi muito bacana, aí a gente teve, na época a gente fechou patrocínio com uma corretora, e aí a coisa foi andando, aí quando viu a gente formou, sei lá, acho que em 12 meses a gente deve ter formado 5 mil alunos, alguma coisa assim. E aí virou uma empresa de educação, no final das contas. E é muito legal que a troca com os alunos, né, traz também estratégias novas. Quer dizer, eu fico procurando estratégia de ter uma plataforma que você consegue testar algumas coisas. Por exemplo, caiu -2, vender fechamento. Na plataforma você clica, você já dá o B3 inteiro ali, você sabe a probabilidade e algumas métricas. E aí os alunos sempre falam, pô, dá para testar mais coisas. Um deles testou, se o índice estiver subindo na última hora... O cara descobriu que acima de tantos por cento na última hora você compra e vende no fechamento, você tem 76% de acerto. Eu que não operava índice, tô operando o índice agora. E aí a gente foi melhorando. Assim, hoje em dia a estrutura é maior, tipo, a gente tem um estúdio que eu tô criando ali, né, de 90 metros quadrados, deve lançar ano que vem. Os treinamentos, assim, a gente foi refinando, né? Tipo, o treinamento começou de um jeito, hoje em dia você tem curso de Excel ali dentro, você tem não sei o que e tudo mais. E foi bacana, foi mais bacana depois foi ver as pessoas mudando de vida. Você vê, tipo, teve aluno meu que era, putz, era pasteleiro, acordava todo dia de manhã e tudo mais. Pasteleiro assim, ele tinha a pastelaria, mas assim, de feira, né? Eu lembro que ele começou com 50 mil, ainda é um capital grande para o pessoal que opera, mas em 3 anos ele fez 1 milhão.
tem outro aluno que, putz, usou o dinheiro para pagar a inseminação artificial da esposa. Você começa a ver umas histórias, assim, que são bem legais. E aí eu falei, pô, vou continuar com esse negócio. Acho que hoje em dia é muito mais pela mudança na vida das pessoas do que uma coisa só financeira, né? Eu ia te perguntar sobre esse perfil, como falou mesmo ali, né? Descontraído, né? Aquele jeito a gente tá acostumado ali com... vou ver um vídeo sobre investimentos, o cara começa. O que é uma ação? Uma ação é a menor parte de uma empresa. Aí a gente abre o vídeo dele, tá gritando, já começa lá cheio de GIFs na tela. Então, foi realmente o teu jeito, como tu falou, vou dar um hack aqui, ou chegou a pensar alguma... foi mais estratégico, vou fazer uma coisa mais descontraída ou acabou acontecendo? Não, eu sou daquele jeito. Assim, eu sou daquele... Talvez na frente da câmera seja... Tô no 220 volts ali, mas assim... Eu sou aquilo lá mesmo. Tanto é que assim, você vê às vezes tá... Putz, um cabelinho, uma espinha, um negocinho que fala... Pô, você vê que não tem nem muita produção. E antes era mais fácil, porque antes assim... Como eu entendo muito de mercado, eu falava de prontidão. Só que hoje assim, já acabaram os assuntos que eu já sei... Eventualmente eu já tenho que estudar alguma coisa. Mas quando eu estudo eu faço um tópico ou outro. Tá, mas não foi pensado. O que foi mais pensado foi muito assim, alguns ícones. Tipo, por hoje, pregão encerrado, aí o sininho, um jargãozinho, tipo, algumas coisinhas assim, tipo, o nome do canal. Eu lembro que eu tinha 50 nomes que eu mandei pra um monte de amigo, aí virou Ganhando a Vida Doidado. Isso foi uma seleção entre os meus amigos ali. E aí, óbvio, eu peguei lá o Ferris Bueller lá, que é o Curtindo a Vida Doidado, coloquei a vinheta ali, foi o que fiz. Todo mundo, pô, Ricardo, tua risada é muito engraçada. Isso falo a vida inteira, não do canal. Pô, tua risada é icônica. Eu não percebo porque sou eu, mas... Aí eu falei, pô, tem que botar essa risada ali no negócio. Falei, pô, eu me auto... Não vou esquecer, não é sabotar, né? Mas eu não tenho problema de brincar comigo mesmo. Tipo, engraçado, minha equipe até às vezes se preocupa, falando, não, pode zoar, pode... E aí acho que o pessoal gostou. Aí, assim, não tem muita fórmula. Acho que foi muito do pessoal realmente cair na graça do pessoal. Acho que o pessoal vê ali que é uma coisa real também. E também ter começado em 2018. Tá? Eu vejo, assim, quem começou em 2017 acho que cresceu mais rápido. Quem começou em 2016 cresceu mais rápido. Hoje em dia, quem quer fazer um canal, acho que é muito mais complicado. Até a história do Monkey lá foi muito engraçado. O Monkey, na verdade, era uma coisa do canal. Aí o Monkey já não tava ali me ajudando nem nada. Mas o Monkey eu queria trazer pro canal, botar o macaco mesmo para selecionar as ações e mostrar que o macaco era melhor do que a maior parte dos analistas. Só que aí você descobre que a Ambima não deixa. Ambima não. O Ibama. O Ibama. Ambima não. O Ibama não deixa. Talvez a Ambima também não. Ambima É improvável que a Ambima também não. Pelo Ibama só pode macaco prego. Não sabia disso. Olha a loucura. Tem mais espécies. Só pode macaco prego. Eu tenho aqui uma lista de macacos. Tipo assim, aí o melhor macaco prego do Brasil, que eu já nem queria muito, já tinha morrido. Era o que fazia high five e tudo mais. Aí o chimpanzé, ou era na Argentina ou era nos Estados Unidos. $5.000 a diária do macaco. Eu falei, porra, desiste. Aí o Marcelo falou, cara, mas a ideia é bacana, posso fazer um perfil assim e tudo mais? Eu falei, cara, pode fazer. E foi legal que... Aí você vê o perfil também ali estourando. E não foi só isso, acho que hoje... Eu não teria a paciência que ele tem pra fazer aquele perfil, que não virou... No início, acho que era brincadeira do macaco, mas hoje em dia ele posta um monte de coisa. Mas era uma ideia ali do canal, por exemplo, era trazer o macaco ali para sortear as coisas, assim. Maravilha. O conteúdo do teu canal achei muito interessante. Eu acho que quando eu iniciei na minha carreira, assim, fui buscando bastante conteúdo, fui buscando referências. O teu canal já abordado de uma forma diferente. Eu já estava muito acostumado com... vai ter o educador financeiro, vai ter o trader, fala de análise técnica, fala de leitura de fluxo, leitura de candle. E tu já trazia uma ideia de, estratégia long short. Operava ações, já falava em volume financeiro, ganhava porcentagem, não, é 1%, 0,5% em cima de tanto. E eu vi que o teu conteúdo já era muito diferente. Tu sempre foi para essa linha, como é que tu enxergou? Olha, acho que aqui é o caminho do sucesso. Eu sei que tu comentou, que estudou análise gráfica ali. Sim. Mas no canal tu já expôs esse lado de, tem os meus algoritmos, tô operando ali ações, na época que a gente comentou, operava bastante long short, assim, e foi um grande sucesso, assim, trouxe, eu sei que tu fazia algumas lives, assim, até filmando a tua reação, acompanhando o fechamento, era até muito legal, hoje, né? até hoje. Eu fiz um Black Expert que não deu certo, mas assim, são 16 trades, essa estratégia do índice ali, 16 trades, ontem foi o quarto erro, mas tá no acumulado de mais de R$20 mil ali, sem estresse, 5 da tarde, você olha, se tiver subindo tanto, não tem muito, não é de estresse. Assim, pra mim, eu não acho que... Não é que a análise gráfica não funcione. Da forma que eu pelo menos tentei, pra mim não funcionou. E aí dizem que essa coisa... Eu não acredito muito nisso, mas dizem que ariano é... E de fato eu sou uma pessoa que, tipo, persisto. Aí eu falei, não funcionou. O fundamento, eu não tinha dinheiro pra ficar guardando, pra ficar aportando dinheiro. Eu falei, esquece.
Eu falei, pô, tentar achar alguma coisa. No início foi meio que IPO. Eu falei, que não deixa de ser. Eu tenho um treinamento de IPO, mas aí é só quando tem IPO que a gente abre ele. O treinamento de IPO é sobre estatística em IPO. Quando ela abre assim, quando ela abre assado, o que acontece, não sei o que e tudo mais. Antigamente era só flipar. Hoje em dia a flipagem não funciona. E naquela época mesmo, eu peguei todas as IPOs e falei, pô, se eu flipar todas, no final você vai ter prejuízo em umas, mas se todos os anos até 2019, até 2018 você tinha lucro. Tá? O pior ano foi 2018 com 2% de lucro. Mesmo assim, para tu flipar um dia só, tá valendo. E aí eu comecei a calcular probabilidade em cima das coisas, tanto em IPO como em qualquer coisa. Se o ativo cair X%, qual que é a probabilidade dele fechar no dia? Pode ser, se você comprar 2 da tarde, vender 3 da tarde. Se você comprar X de dias padrões, aí você tem outras métricas que você pode colocar. Se ele cair tantos por cento às 4 da tarde. E aí minha preocupação toda era realmente como calcular esse backtest, que eu fazia tudo no Excel, né? Hoje com a plataforma ali é mais fácil. Mas eu acho que eu comecei um pouco por esse caminho, porque foi a forma que eu achei e começou a dar certo. Aí como começou a dar muito certo, eu falei, putz, é o que eu queria. E antigamente não tinha algoritmo, era muito ruim, porque o que o algoritmo faz, eu fazia na mão. E aí você vê lá, sei lá, Dow Jones caindo 3% num dia, você fala, pô, hoje não, o dia que tu não faz é quando dá certo. Aí eu aprendi a operar com um book cego, era um negócio horrível, assim, eu pegava a plataforma, cobria tudo. Eu tinha o Excel assim, eventualmente uma estratégia da ordem 1 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, alguma coisa assim. Eu realmente só pegava a boleta e eu era um robô enquanto não existia robô naquela época. Maravilha. E dentro de todas as tuas estratégias, tem alguma história que daqui a pouco tu montou uma estratégia, vamos testar e deu muito certo, deu muito errado, alguma história que te marcou com esses algoritmos, com as estratégias aí, quando for testar na prática, colocar o teu dinheiro ali? Não, geralmente coloco dinheiro já, é um dinheiro pequeno. Assim, boa parte delas acabam morrendo, são padrões que morrem, mas assim, costumam dar muito dinheiro e aí quando morre você perde um pouquinho. Tem um exemplo um pouco antes da Covid, que foi outubro, sei lá, ganhei 100 mil, depois 200, 150, depois 200, outubro, novembro, dezembro 200, janeiro fiz 300 e poucos mil. É uma das DARFs históricas que eu tenho ali. E aí, em fevereiro, eu tava ganhando já 100 e poucos mil, na Covid perdi os 100. Em um dia eu perdi o fevereiro. Mas, assim, estopei a estratégia ali, que eu estopo quando tem um drawdown acima do normal e é um drawdown bizarro. Assim, tem um fato marcante, não é de estratégia especificamente, mas um fato assim que eu quero colocar num quadro ainda, tem no meu Instagram ali, uma vez que eu tava no Japão, de fato. E aí o algoritmo funciona. E final de mês operava. Aquelas operações que você via, geralmente era em final de mês. Durou 7 anos, parou de funcionar essa estratégia. Você via ativos que costumavam fechar acima de uma média X, você comprava ele algumas horas e para vender no fechamento. Eu calculava isso. E eu operava bem grande nessa. Que dava muito certo. A cada 12 finais de mês eu ganhava 10. E aí você via, lá no canal tá lá, ganhava 30, 40 mil no dia. Sim. Também quando perdia 30, mas você ganha na maioria das vezes. E aí, numa dessas finais de mês, eu tava no Japão viajando. Eu acordei, o algoritmo tava funcionando, quando eu acordei com 30 mil na... Isso, assim, foi literalmente você ganhar dinheiro dormindo, assim. Foi a primeira vez que eu realmente estava dormindo. Que eu nem acho tão legal. Mesmo com o algoritmo ali, pô, quando você tá operando grande, é legal. É bom você ficar de olhinho ali. Perto, sei lá, acaba a garantia, corretora não vende, alguma coisa assim. Acho que esse foi um fato muito marcante. Não de estratégia em si, mas de momento. De, tipo, pô, tá dormindo, acordei no Japão, eu postei ali, tipo, pô... Uma boleta de 30 mil reais ainda é relevante, é uma coisa bacana de se fazer. Né? Sim. Eu queria entrar um pouco mais nas tuas estratégias de investimento ali, mas só dando um passo atrás, eu fiquei curioso com o lance dos IPOs. Eu lembro bem dessa época, desse boom, acho que 2021 ali, né? Sim, sim. Bastante IPOs. Eu via um discurso também das casas de análise, que eles não gostavam muito de recomendar o IPO para o cliente, porque não tinha o histórico da empresa na bolsa, etc. Sim. Mas acredito que isso... entre comprar, né, fazer a inscrição ali e segurar por mais tempo, porque não ia ter uma garantia. No teu caso ali era uma flipagem. Sim, flipagem, assim, hoje não é nem mais flipagem, mas assim, é um trade de curto prazo, de 1 a 2 dias. Vendendo quase na abertura ali. Mas aí tu comentou que hoje isso não dá mais certo. Hoje não dá mais certo. Por que isso não funciona hoje? Putz, eu vou te dar, pra mim morreu em Lavi, tá? Lavi é uma reserva integral, eu até gostei, eu perdi um apartamento no IPO. Assim, 1 milhão, acho que abriu menos, sei lá, menos 20, não sei, abriu menos, sei lá, perdi 100 e poucos mil, alguma coisa assim, tá? E aí você vê que aí, acho que dão certo, você começou a ter rateio, tá? E aí eu tive que reformular tudo. Eu tenho uma tabela de IPO que eu não passo, eu passo as estatísticas, eu não passo a tabela no treinamento, eu tenho uma tese,
fiz uma pós em análise financeira, e minha tese é sobre IPO, tipo, coordenação e manipulação de IPO. Lá em 2005 foi a minha tese. Então, na época, 3 pessoas tinham escrito, eu fui a terceira, no país, sobre IPO em TCC e tudo mais. E aí eu comecei a falar, putz, acho que ainda é uma oportunidade, tem alguma coisa aqui, eu tenho que descobrir. Aí eu comecei a calcular, tipo, pô, quando abre assim, o que acontece? Quando abre assado, o que acontece? Parte boa, o lucro costuma ser melhor do que as flipagens. E você não precisa entrar na oferta. Então, assim, isso é bem bom, tá? Tipo, tanto é que eu tenho histórico, eu acho que eu tenho mais de 10 IPOs, eu joguei mais de 100 mil. E eu acho que tem 3 ou 4 que eu joguei mais de 70 mil. Pets, Espaço Laser, eu sei de qual que eu joguei mais de 70 mil, acho que é a Ares também. Então, assim, a IPO me deu muito dinheiro. Gente, quando a gente fala, vamos botar em proporção, né? Eu tava colocando 1 milhão em cada operação, mas mesmo assim, você ganha 19%. Se tivesse feito isso com 10 mil, você tinha ganhado 1.900. Se tivesse feito com 100 mil, você tinha ganhado 19 mil, tá? Tipo assim, é muito bom. Mas assim, eu tive que me virar pra achar coisa. E até hoje eu procuro. Por exemplo, uma coisa que não aparece muito em gráfico, eu falo que, sei lá, uma IPO saiu a 10, tá? Vamos falar a Eletrobras como mais recente. A Eletrobras fez uma follow-on de 36 milhões, 40 bilhões de reais a um preço de 42 reais. Se você for no gráfico da plataforma, não aparece 42 bilhões de reais. Porque essa é uma oferta foi feita por fora do mercado. Cara, quem gosta de análise gráfica, aquilo ali são 36 bilhões que tem ali, só não tá no gráfico. Aquilo ali vai ser um ponto. Eu te garanto, para quem adora análise gráfica, aquilo ali vai ser um suporte, uma resistência. Na hora que se romper para baixo, tu vende. Se romper para cima, tu compra. Porque isso eu tô tentando refinar esse trade, mas esse trade é maravilhoso. Tá? Você pega qualquer oferta, pega a Raizen. Raizen saiu a 7,40. Vai ver o topo dela, 3 vezes, 7,40, 7,40, 7,40, não rompe. A engraçada, ela abriu o dia acima de 7,40, fechou a 7,30, tá? Tipo, ela não tem um fechamento acima de 7,40. Ela bate, assim, hoje em dia tá difícil ela chegar lá, porque acho que ela tá 13 e alguma coisa, mas... então, assim, comecei a analisar umas coisas que acho que o mercado não vê. Muita gente pergunta, Ricardo, mas onde é que eu aprendo isso? Não tem, assim, eu realmente aprendi muito de ficar fuçando. Observação também. Não tem, assim, eu não conheço, assim, um livro eu apelidei isso de análise estatística, tipo, não tem um livro desse negócio. Boa. Tu comentou já agora ao longo do papo aí alguns ativos que tu operava lá no passado. Hoje, queria fazer aí um raio-x da tua carteira aí. Como é que tu te organiza hoje, seja pro longo prazo? Tu falou que lá no início não tinha, né, a grana para ir aportando. Enfim, como é que hoje tu está organizado nesse sentido? Quais são as tuas classes de ativo, aquela pizza ali, né? Minha pizza... Ela é recheada com o quê? Minha pizza é toda... que ela tá? Minha pizza é só renda fixa de ainda agora com os juros eu ainda consigo pegar CDB aí a 14 alguma coisa, tipo, peguei bastante a 15 um tempo atrás, peguei minha carteira inteira, tá em renda fixa, quanto mais longo melhor, 2030 consegui alguma coisa, 2028, assim, a 15% em 4 anos e meio você dobra, juros sobre juros, então, em 7 anos você triplica. Tá? Então, assim, o que eu consegui aportar para longo prazo, eu aportei, porque eu tenho uma reserva ali sobrando. Tem alguma coisa de curto prazo, se precisar, mas assim, muito LC e LCA. Então, assim, renda fixa mesmo, que serve como garantia. Como eu faço muito day trade, no máximo eu trade de um dia para o outro, de um dia para o outro não vai servir muito como garantia, a não ser no long and short. Você vê que agora eu tô dando uma olhada em índice, né? Serve para o índice, é maravilhoso. Tu compra, tu só precisa. Vai estar em renda fixa lá o negócio. Ação não, né? Se você compra, você tem que ter. Vai ter um saldo negativo depois. Então, assim, eu uso a minha renda fixa como garantia para as operações. Aí, assim, você perguntar, Ricardo, eu tenho um histórico lá, tô até no meu Instagram, acho que deve estar em 30 mil, mas acho que já deve estar em 35.000%, desde quando eu comecei. Peguei 35 mil, transformei em mais de 10 milhões. Isso só no trade, sem contar renda fixa e nem nada. Você fala, pô, Ricardo, você vai dobrar já dobrei o dinheiro algumas vezes, só que hoje eu dificilmente vou dobrar o meu patrimônio inteiro, porque hoje eu não coloco meu patrimônio inteiro no trade, tá? Então, hoje eu tô falando do quê? O que eu tô falando hoje, que eu vou formar 15% na renda fixa, e o trade talvez operando muito menos, mas aí talvez eu dobre esse valor que eu opero e no total dê talvez mais uns 10, 15%. Então, eu vou pegar o meu patrimônio e vou fazer renda fixa mais trade 25, 30% ao ano. E tá maravilhoso. Tô falando de fazer hoje 10% ao ano em trade, só que eu tô colocando dobrando, porque eu tô colocando 1/10 do meu dinheiro no trade, dobrando ele
ele vira 10% da carteira toda. Essa era justamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Qual é a porcentagem ali do teu patrimônio que tu aloca para fazer o trade ali, isso é ali 1/10, né? O pessoal tem aquela falsa impressão de ver um trader ali, o pessoal tá acostumado a operar, e o pessoal acha que o cara bota o patrimônio inteiro dele em risco, 100% girando no trade. Não é assim, como ele falou, a pizza tá recheada de renda fixa. Só a renda fixa, sei lá, tem um cacareco só de saldo ali na corretora. E eu acho que assim, acho que talvez o que tenha me salvado na época, eu não conhecia a BMF no início, né? E BMF talvez era caro, não lembro muito bem. Talvez tenha sido não ir pra BMF. Eu não tenho nada contra o BMF, eu tô operando. BMF, a galera nova nem sabe o que é isso, é mercado futuro, né? Índice futuro, dólar futuro. Mas depois eu comecei a entender mais lá com o canal, tipo assim, pô, uma alavancagem, um contrato vale 20 mil reais, e o pessoal entrando com 30 reais na conta, tu pode comprar um contrato de 20 mil, só que a pessoa não entende que se cair zero ou qualquer coisa, você perde seu dinheiro todo. Então assim, eu não acho que seja errado você alavancar BMF, mas talvez, pô, contrato de 20 mil, talvez seja legal você ter uns 2 mil, 3 mil ali na conta para operar um contrato, sabe? Tipo, seria uma coisa mais razoável. Eu acho que o que me salvou muito foi isso. Assim, eu trabalhava alavancado naquelas lives. Às vezes 5, 6, 7 milhões. Mas eu tava alavancado em 7 vezes, 6 vezes o meu patrimônio. Teve uma clássica em maio, eu não sei se não foi gravado essa, que eu perdi 70 mil nesse trade, e aí saiu um negócio de Qualicorp, foi final de maio de 2015. Qualicorp estava envolvido em Lava Jato, alguma coisa assim, eu tava com 200 mil de Qualicorp, perdi mais 60. Me lembro assim, esse dia doeu, que eu perdi 134 mil num dia, onde o meu patrimônio deve ter sido quase 10% do meu patrimônio, talvez 7% do meu patrimônio inteiro. Tudo bem, depois não sabia. Depois, no mês seguinte, eu recuperei. Eu falei, putz, perdi uma BMW. Depois eu falei pro meu amigo, pô, recuperei a roda. E no segundo mês eu tinha recuperado tudo. Mas enfim, acho que não trabalhar alavancado, ainda mais quem está começando, acho que é bom não ir alavancado. Porque eu vejo muita gente quebrando, geralmente BMF, que o cara está alavancado até o talo. Boa. Pra gente já ir se encaminhando pro final, eu queria ter as tuas impressões aí do evento, como é que tu tá vendo essa oportunidade de estar aí frente a frente com o pessoal para trocar uma ideia pessoalmente, né? Tanto os profissionais se conhecerem, como o investidor aí, pessoa física, ter acesso a grandes players do mercado, aí como é que tu tá vendo essa experiência? Bacana, tipo assim, eu tive ano passado, esse ano também, pra mim como se estivesse no pátio do colégio, assim, tipo, você encontra muita gente que às vezes a gente se fala e não se conhece pessoalmente, isso é muito bom, e acaba surgindo um negócio tipo assim, putz, tô precisando às vezes de um social media, pô, eu tenho um cara de comercial, não sei o que, pô, vamos criar uma plataforma assim assado. Encontrei, sei lá, vários alunos aqui já, tipo, falando, pô, tô aqui também, deixa eu tirar uma foto com você, não sei o que lá e tal. Acho que é bacana. Assim, na plenária eu não tenho ido muito, porque eu tô mais passeando e vendo palestras de alguns amigos meus, e o pessoal eventualmente estaria também me chamando para tirar foto e conversar. Beleza, eu já quero começar a te agradecer aí, super obrigado pela presença aí, por esse papo divertido e rico, né? Muitos insights aí pro pessoal. Quero passar a palavra aqui pro Lionel, se ele quiser fazer mais alguma pergunta aí que ele acha interessante. E muito obrigado já desde já. Pô, obrigado. Show de bola. Ricardo, só tenho a te agradecer. Acho que o teu conteúdo aí deu uma mexida, vamos colocar assim na internet, esse teu jeito divertido de trazer o conteúdo e sempre trazendo tua experiência, né? Um trader profissional, um trader bem técnico, sempre trazendo a tua visão do que tu acha que é certo ali no mercado, né? Tá muito bacana, quero que continue aí fazendo muito esse trabalho. Tenho que te agradecer, obrigado por separar uns minutinhos aqui do teu tempo para estar aqui conosco e aí vamos que vamos, né? Obrigado aí mais uma vez. Prazer é meu, pessoal. Legal estar com vocês aqui. E podem chamar mais vezes aí, mesmo que não seja na BMC dentro da Expert, é só mandar um direct aqui. Fechou. Então, se você nos acompanhou aí, muito obrigado também. Fica ligado aí nas redes da Melódica, da BMC, para conferir todos os episódios. Vamos deixar também aqui @o Ricardo para você seguir acompanhando ele lá. E também, se você não conhece ainda, conferir lá os conteúdos dele. Obrigadão mais uma vez. Valeu, Lionel. Você também aí. Até a próxima. Até mais. Fala pessoal, dando sequência aqui nos episódios aqui especiais do Entre Touros e Ursos. Hoje, agora, nesse momento, vai ser um bate-papo muito especial, porque eu tô com duas feras aqui no mercado, dois traders profissionais, então o bate-papo hoje vai ser bem direcionado para você, trader. Vamos falar bastante aí sobre análise técnica,
entradas e saídas aí no mercado, estratégias, visão aí da galera aqui no mercado. E aproveitando, né, esse espaço aqui, né, que a gente está aqui no evento da Expert, consegui aqui 2 feras aqui pra gente trocar uma ideia, bater um papo aí e levar conteúdo para vocês. Primeiro, vou começar pela minha direita, aqui tô com o Luizinho, Luiz Von aí, grande trader no mercado, que tem aquelas boletas grandíssimas lá, né, no Instagram, para você aí que segue ele. Então, como é que tá, Luizinho? Como é que tá o evento aqui? Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Satisfação estar aqui no podcast aqui de todos os exato da Neológica. E vamos para cima, né? Vamos conversar, vamos ver como é que é. Bora! As entradas, saídas, vou aprender aqui com você, com o nosso amigo aqui que está na frente. Vai ser muito bacana. Maravilha. Na minha esquerda tá aqui o Vasco, grande trader também criador aí do podcast Os Traders, aqui o segundo maior podcast do mercado, ficou primeiro entre todos os outros, não, brincadeira. Tá certo, tá bom, tá tudo certo. Tamo junto aí, um parceiro, aqui, pô. um parceiro aí de mercado também, de produção de conteúdo, como é que tá, cara? Tudo certo? Boa. Cara, prazer estar aqui, fico muito feliz. E acho que batendo papo aí com o Luizinho vai ser excelente. Você viu que ele tem desenvoltura para o microfone, né? Especialista? Melhor do microfone já fica assim, né? Tô dançando. Dois profissionais. Pessoal, a gente tá aqui pro podcast, pra galera que tá nos acompanhando, você sempre gosta de apresentar, trazer um pouquinho da trajetória aqui dos nossos convidados. Comecei aqui então, do Luiz, se que puder resumir para nós aqui, como é que tu conheceu o mercado, como é que tu chegou no mercado e a tua evolução aí no mercado até o ponto que nós estamos. Sei que tem muita história, sei que tem bastante coisa, mas se puder resumir para nós aí rapidamente. Pronto. Sou o Luizinho Von Pangarten, conhecido como Luizinho Von. Sou engenheiro civil. Já fui professor na universidade. Estou no mercado há 7 anos. Tá? Meu grande sonho era ser professor universitário. Ser professor universitário, né? Tentei mestrado na Federal no Ceará, a UFC. Consegui passar e tudo, mas não prossegui. Por quê? Porque na época eu já era casado, já tinha uma filha, tá? E não tinha emprego nenhum. Né? Eu tinha que ficar 2 anos exclusivo lá da faculdade para tentar ganhar uma bolsa de R$ 1.500. Isso há 8, 9 anos atrás. Aí não dá para se sustentar com isso aí. Isso se eu conseguisse a bolsa. Por quê? Porque eu tinha que ficar em tempo exclusivo lá na universidade, só estudando, para ser professor universitário. Eu ia fazer o mestrado. Aí foi aí que nessa época eu estudava, fazia artigos, tudo. Aí tive minha construtora. E na época que eu estudava muito para artigos, eu comecei a estudar mercado financeiro. E foi aí que eu acho que grande virada mesmo minha, assim, de aprender a mercado foi isso aí. Porque eu peguei uma cabeça quente de estudar para fazer artigos, muito cálculos de engenharia, que até a gente descobriu algumas coisas em artigos, que foi para o Instituto Brasileiro do Concreto, o IBRACON, que é bem conhecido sobre estruturas. E me ajudou bastante a conseguir estudar e entender os livros sobre mercado financeiro, né? Martin Prim, Al Brooks, esses livros mais complexos. E desde lá eu comecei a estudar, tive a minha construtora, fiz algumas obras, juntei um bom capital. E depois disso, depois que eu juntei um bom capital, eu fui para o mercado. Tinha 1 ano de contas pagas, que isso é bem importante. Você, tipo assim, muita gente entra pra mim, eu acho que o Vasco pode até confirmar depois, chega e diz assim, Luiz, eu sou CLT, tô começando teu curso, posso sair do meu emprego pra me dedicar ao mercado financeiro? Eu disse, meu irmão, nem o curso você vai fazer se você fizer isso aí, de jeito nenhum. Agora, você pode sair do seu emprego se você tiver uma margem de capital de 1 ano para se sustentar, pelo menos 1 ano. Pô, tem 1 ano para me sustentar, pagar minhas contas, alguma eventualidade, eu tenho um dinheiro a mais, eu tenho uma reserva para isso. E eu tenho 1 ano para me dedicar. Ainda tenho mais um capitalzinho para me operar, um capital.
seja 10, 20 mil quando eu aprender. 10, 20, 30 mil reais. Aí sim, aí você pode pensar em sair do CLT. Mas, se você não tiver capital nenhum, não indico, não, velho. Então foi isso que eu fiz. Eu juntei um bom capital e me dediquei no mercado 1 ano e fui pra cima. Daí desde então, né? Conseguiu Foi mais ou menos 1 ano pra realmente conseguir. a consistência. Consistência, não é nem a consistência, né? Porque a consistência, assim, qualquer trade pode quebrar, perder tudo em um dia. Em uma única operação. Aí a gente tem uma palavra que eu levo muito de Jesus Cristo, é orar e vigiar para não cair em tentação. Porque em um momento de fúria a gente pode perder tudo. A gente colocar tudo a perder. Mas que eu comecei a me dar bem no mercado mesmo e tal, foi 1 ano. Maravilha, acho que a gente aborda muito esse tema aqui da preparação justamente para essa migração de cair no trader. Muito importante trazer esse ponto aí, que é algo que a gente bate aqui nos nossos conteúdos bastante para quem quer migrar essa sonhada carreira de trader, né? E ser bem sucedido. Bom, Ascão, agora queria ouvir um pouquinho da tua trajetória, né? Até chegar onde chegamos aqui, tá aqui também presente aqui na Expert no evento, mas sei que já acompanhei muitos dos teus conteúdos, principalmente, né, o teu podcast. Sei que tu trocou ideia aqui com várias feras do mercado, né? Sim. E tem uma visão também, né? Acho que parecida ali com do Luizinho, de uma análise gráfica, uma análise técnica. Sei que tu gosta bastante de Fibonacci também, né? Então, como é que foi essa trajetória até chegar onde chegou? Cara, foi uma trajetória também, lembra um pouco a trajetória do Luizinho, porque eu sou formado em Direito, né? Eu trabalhei um bom tempo dentro do fórum lá da cidade que eu nasci, de Uberlândia, né? Melhor cidade do Brasil, disparado, inclusive. E depois eu abri um escritório de advocacia. E nisso, eu dava aula também em 2 faculdades de Direito. Só que eu tava cansado pra caramba da carreira, né? Era algo que realmente eu pensei, cara, eu vou fazer 35 anos e eu vou infartar. Em 35 anos eu tô morto, tenho certeza. Porque era um grau de insatisfação muito grande. E aí, eu já ali, eu conhecia o mercado financeiro, né? Mas eu operava pouco, sabe, aquela coisa, falar, aos poucos eu vou aprendendo, enfim, né? E aí, do dia pra noite, eu resolvi mudar de carreira, né? Eu dormia advogado e professor de direito e no outro dia eu era trader. Foi exatamente assim que eu fiz. Então, quando a gente fala, por exemplo, de transição de carreira, eu costumo dizer que eu sou PhD. Porque eu fiz tudo que eu não deveria ter feito. Tudo, mas tudo mesmo. Tanto que no primeiro ano eu quebrei. No meu primeiro ano como trader eu perdi tudo que eu tinha. Tudo. Eu fui pro zero, literalmente. Eu não tinha mais... Eu não conseguia mais pagar sequer o meu aluguel na época, que era barato, inclusive, né? Porque, né? Eu não tenho filho até hoje. Aí tu pensa, era baratinho, era um apartamento de 54 metros quadrados, né? E ainda assim eu não tinha dinheiro para pagar esse aluguel. Bom, aí diante disso, né, o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar uma outra fonte de renda. E aí você já vê um ponto completamente diferente, né? O Luizinho acabou de falar pra gente aqui, falou, cara, eu acho que o indivíduo, se ele largar tudo que ele tem para começar no trade hoje, enfim, ele não vai nem fazer o que ele... Enfim, ele vai se errar, né? E aí eu tive que dar um passo para trás, eu tive que buscar outra fonte de renda, mas eu não queria voltar para o direito. Como eu não queria voltar para o direito, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu tinha um primo que trabalhava numa empresa lá, enfim, e aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu quero fazer qualquer coisa, até lá no banheiro, desde que eu não tenha que voltar para o direito. E aí ele falou, mano, eu tenho um negócio aqui que é o seguinte, eu vou passar para você uns perfumes. Perfume, você vai pagar R$60 nele, eu tenho aqui, né? E se tu vender, tu tem 100% de lucro. Tu vai vender por 120. E eu parei e falei assim, cara, por direito eu não volto. Não volto mesmo. Olha pra você ver que loucura. Até hoje eu lembro disso, você fica pensando, cara do céu, eu fui muito sacudo, fui muito corajoso. Porque você sair de uma beca, de um terno, que você eu cara, eu era muito jovem, eu assim, não seja hoje, né? Eu só um pouquinho capado. Eu era muito jovem, mas eu era muito jovem e eu ganhava uma boa grana, entende?
Então eu saí disso e eu comecei a andar na rua vendendo perfume. Que era... Eu usava uma rua só pra vender perfume, porque era uma rua gigantesca lá de Uberlândia, quem conhece sabe, que era a Belarmino Costa Pacheco. É uma rua gigantesca, então você começa ela num ponto, você atravessa ela lá na rodovia. E eu atravessava a rua inteira. E a minha única finalidade era fazer amizade com os comerciantes, que tinha muito comércio na rua, para os caras comprarem, fazer as contas. Pô, quantos perfumes preciso vender para ganhar, sei lá, R$100 no dia? Entendeu? De domingo a domingo. E me falar, pô, 3 pau, paga minhas contas, sobra, e eu ainda consigo continuar estudando. Só que aí eu precisava de dinheiro para operar depois, né? E aí foi basicamente isso. Isso eu fui estudando, enfim, etc, né? Mas assim, pra gente também não estender muito tempo aqui, a minha transição de carreira foi ridícula. Não foi uma transição, porque transição é aquilo, que de um ponto A para um ponto B você vai fazendo aos poucos, né? Eu não. Falei, ó, vamos pular do A pro B de uma vez? Pulei do A pro B, né? Então foi basicamente assim. E aí, pô, passei um perrengue do cão, mas com bastante estudo, com bastante paciência, né? Eu quebrei 2 vezes. Tá? Eu fui pra primeira vez pro 0 e pra segunda eu fui pro 0 de novo. Mas a segunda doeu menos porque eu tinha menos capital, né? E aí dali pra frente as coisas começaram a andar, cara. Então foi basicamente isso. O pessoal também aí que já acompanhou a minha história sabe que eu consegui crescer por ter tido muita paciência, né? Hoje eu não opero 1000 mini igual o Luizinho, né? Mas assim, até brinco com ele. Eu falo, cara, meu número é 200. Meus 200 mini, eu não passo, né? E não volto porque não há também essa necessidade. Então, acho que a gente tem uma história aqui muito, muito próxima, né? E acho que a principal lição até agora do que a gente falou, né? É justamente isso. Para você que está ouvindo a gente, eu tenho certeza que 99% você tem outra fonte de renda, você tem um outro trabalho, né? E você não precisa deixar o seu trabalho para ser trader. Você não precisa, a não ser que você diga, olha, eu não consigo operar de manhã. É impossível. Aí, de fato, complica um pouco as coisas. Mas fora isso, se você conseguir operar, principalmente 9 dias, gente, né? Porque a maioria aí entra pelo day trade mesmo, pelo dólar, pelo índice. Você não precisa fazer isso. Não precisa largar o seu emprego. Entende? Então, assim, você consegue fazer os dois tranquilamente, tá? Você vai operar, você vai trabalhar, você vai ter sua segunda fonte de renda para você ter tranquilidade para poder operar. E aí depois, com o tempo, você vai ver que você vai desenvolvendo e aí você vai desmamando aos poucos. Entendeu? É basicamente isso. E outra, né, Vasco? Se a pessoa não tem como operar de manhã, a Nelogica está agora com a plataforma, né, a Black Arrow, que pode ir para o mercado Forex à noite. Perfeito. muito O asiático, né? E é bem mais técnico do que o nosso próprio índice. Certo. Operar Perfeito. HK, né? HK é o JPYUSA. Isso. O Yen japonês. Gold, tem o Gold. Tem vários Tem o dólar Muitos ativos, australiano. commodities também, né? commodities, né? Petróleo. É. Tem o ouro. O próprio Bitcoin. Sim. Dá para se operar, as criptomoedas. Você já tem muita um monte de coisa. opção, né? Várias opções. Como antigamente a gente ouve as histórias, né, dos traders assim, a galera tava num período, não tinha simulador, às vezes tinha que gravar a tela, né? Então hoje a gente, tem simulador, tem replay de mercado, tem essas outras plataformas ali que a Analógica me oferece, Black Arrow, Vector para cripto, né? Então hoje as possibilidades são muito maiores. Sim. Mas bacana. Queria entrar num tópico aqui, né? Eu acho que aproveitar o tempo aqui, estou com 2 grafistas, vamos colocar assim, né? Então, fazer uma dinâmica aqui diferente, vou colocar ali alguns pontos ali pra gente debater aqui. Queria primeiro escutar de você, vou começar aqui pelo Luizinho. Análise técnica, como conheceu, né? Qual foi a primeira paixão ali dos gráficos e o porquê, né? Então, talvez porque deu certo, ou encontrou talvez ali alguma ferramenta que gosta, mas por que como começou e por quê? Não foi migrar, né, para outra metodologia. Então, eu comecei pela análise técnica, né? Foi, infelizmente, eu comecei de uma forma errada. Esses falsos gurus, curso de 2 dias, 4 dias, 5 dias, dizendo que vai ficar rico, comprando fundo, vendendo topo, né? E foi peia, não aprendia de jeito nenhum. Aí foi aí que eu comecei a estudar Martin Pring,
fui estudando All Brooks, comecei a estudar Flávio Lemos, que é bem basicão, comecei a estudar Márcio Noronha. Então, esses livros. E fui analisando o mercado, vendo algumas coisas que tinha nos livros e colocando em prática no mercado. E foi dando certo. Mas, assim, fluxo fundamentalista, eu nunca estudei. Se você me perguntar alguma coisa de fluxo, eu não sei. Se você perguntar assim, Luizinho, análise gráfica é melhor do que fluxo? Não. Fluxo é melhor do que gráfico? Eu também digo que não. Mas não tem briga. Cada um fica com cada qual, né? O importante é ganhar dinheiro. É porque, segundo Mark Douglas, ele diz que a gente tem que ter um operacional definido. Saber onde entrar, saber onde sair, saber aonde não entrar, independente do seu setup, independente da sua forma de operar. É tanto que hoje, por exemplo, tem muitas salas de call, né? Sala de sinais. Luiz, por que você nunca faz uma sala de sinais? Pô, eu vou fazer uma sala de sinais, o cara vai seco em ganhar dinheiro. Só pensa em ganhar dinheiro. É legal, o intuito é ganhar dinheiro? É. Mas não vai em querer aprender. Se eu disser assim, se eu tendo CNPI, eu vou e digo assim, compra aqui, alvo é em tal canto. O cara vai estar comprando sem saber o porquê. Isso eu não acho legal. Eu acho legal você ter o seu mindset, né, definido. Ter o seu operacional definido. Não depender de ninguém. Depender, assim, eu tô com dúvida e tal, Luiz, porque aconteceu isso, Vasco, por que tu fez isso? Me explique aí, que eu não sei. Isso aí sim, beleza. Mas depender 100% de outra pessoa, isso não existe. Então eu gosto de análise técnica, sou apaixonado por análise técnica, porque eu também gostava muito de cálculos lá na faculdade, de concreto. E tem algumas coisas parecidas, sabe? Então foi porque eu me identifiquei bastante. Perfeito. Agora, Turas, como é que foi esse encontro aí com os gráficos? Cara, eu comecei direto pela análise técnica na época, né? Na época também não se tinha esse tanto de ferramenta de fluxo que tem hoje, por exemplo. Né? Você não conseguia encontrar dentro da plataforma, né? Esse tanto de ferramenta de fluxo, etc. E graças a Deus, né? Porque aí você começa pelo lado certo. Tô brincando, tá, gente? Pessoal do fluxo é brincadeira, vocês sabem, eu brinco isso todo podcast, inclusive. Eu levo lá no meu podcast, lá já levei muita gente do fluxo. Continuar levando do mesmo jeito, enfim. Mas, cara, o meu primeiro contato, eu lembro que ali em 2014, início de 15, a gente tinha basicamente, não tinha tanto conteúdo no YouTube, tinha acho que o André Moraes que fazia, tinha o Ogro que já falava lá no Facebook, o André também falava lá um pouco, e tinha o Marco Rossi, que infelizmente veio a falecer depois, assim. Tinha um fórum também da ADVFN, que muita gente que você deve ter conversado já deve ter falado desse fórum, etc. Foi um fórum muito conhecido na época, né? E assim, eu me alimentava muito, né, do que eu via no Facebook, né? Então assim, a minha noção era zero. Então eu via lá o pessoal falando dos estudos, etc. Enfim, eu olhava o estudo do cara, olhava o gráfico e falava, entendi o que ele falou. Aí eu ia abrir o meu gráfico para eu pensar assim, né? O que eu agora entendi, né? Que é um ponto muito importante, mais uma vez. O Luizinho, o cara sabe, né? Ele fala umas coisas inteligentes, é cara de bobo, mas ele fala umas coisas inteligentes, né? E foi. Né? E ele falou assim, que é algo muito importante, que é a independência do trader, né? Mas assim, ele não teve ninguém para falar isso para ele, e na época eu também não tive, a gente não tinha esse tanto de curso, influência, essas coisas, enfim, de rede social, essas coisas, né? Então, mas acho que pela minha bagagem já, né, enquanto advogado, enquanto professor, enfim, eu sempre procurei entender de onde vinha aquilo que os caras falavam. Então, por exemplo, às vezes lá alguém postava alguma coisa, um estudo qualquer lá, o cara falava, porque a retração de Fibonacci, etc. Eu parava assim, tá bom, como é que esse cara sabe isso? Cadê a bibliografia disso? Né? Porque, por exemplo, quando eu dava uma aula, tinha a ementa do curso.
E na ementa tinha as referências bibliográficas. Quais livros que veio isso? Entendeu? Aí foi quando eu tive meu primeiro contato, por exemplo, com os livros de Eliot. Só que era difícil pra caralho conseguir essa porra. E meu inglês era horrível. Entendeu? Eu me lembro muito bem, inclusive, que o primeiro livro que eu li de Eliot estava em inglês, que é o livrinho azul. E meu inglês era horroroso. Cara, era aqui, irmão. Ó, telefone, tradutor, sabe? Tinha muita coisa que eu lia que eu entendia, mas tinha muita coisa que era técnico demais e eu não entendia. E às vezes eu ia traduzir e a tradução vinha toda zoada também, porque é um termo muito técnico voltado para o mercado. É tipo você entrar no Google Tradutor e escrever assim, trader. Vai aparecer lá, comerciante. Entendeu? Você vai falar, mas então a gente não é comerciante? Não, nós somos. Mas você imagina, um termo técnico da vida lá, de um gráfico qualquer, né? E aí foi assim que eu comecei. Aí, puta, eu me lembro muito bem que o primeiro livro que eu fui aprender sobre Triple Screen, que até hoje eu uso, né? Não da forma que ele coloca lá, mas eu olho muito 5.1560, por exemplo, mesmo para fazer o day trade em si, foi com Alexander Elder. Entendeu? Que é aquele livro Formando Investidores. Enfim, eu esqueci, cara. Todo mundo que vai no podcast esquece também, porque a galera sempre pega ele primeiro e depois começa os próximos, né? Então, assim, mas é uma obra muito boa. E, cara, foi basicamente assim. E tomando ferro, aprendendo, né? Tendo gerenciamento depois do período que eu quebrei, né? Quando eu quebrei, provavelmente eu não tinha gerenciamento. Foi basicamente isso. Mas eu comecei por lá, cara. Comecei por lá. E pra você que tá aí também, às vezes você acompanha o Luizinho, acompanha aqui o podcast, né? Entre Touros e Ursos, enfim. Não tem nada mais importante do que você, às vezes, ver o estudo do Luizinho e você conseguir materializar ele dentro de um livro, por exemplo. Entende? Pô, o Luizinho adora falar de onda de Eliot. Cara, mas pega um livro pra ler, cara. E assim, troca uma ideia com ele, você vai ver, ele vai ficar feliz pra cacete. Se você for aluno dele ou se você for meu aluno, a gente fica feliz pra caramba quando o cara fala assim, isso aqui no livro tal, o cara mostra e fala, caralho, isso aí é futuro, mano. Tipo, porra, tu é bom, hein? Né? Igual lá, aquele aluno seu lá que é bom de Eliot lá, etc. Eu tenho um aluno, é basicamente isso. Tem um aluno que é o Eric. Tem vários alunos que já estão dando aula, né? Estão dando curso. São pessoas próximas. Mas eu tenho um que que sabe muito ondas de Eliot. Ele fala as contagens que eu até me pergunto. Da onde você fez isso? Bacana. Isso é, Mas é bacana, é bacana. Olha demais. Pessoal, vamos falar um pouquinho então de operacional. Então tem dois especialistas em gráfico aqui. Queria primeiro, novamente... Não, vamos inverter, ó. Vamos primeiro aqui com o Márcio. Vamos lá. Vamos falar sobre timing de entrada. O que tu gosta de ver ali para realizar o teu operacional? Se é o Fibonacci que é essa visão, ou daqui a pouco é só um apoio, se tu usa ali algum indicador, como é que tu faz ali a tua entrada ali no mercado? Acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar clara aí, principalmente para quem utiliza Fibonacci, que Fibonacci por si só não é critério de entrada. Você não entra, vamos supor, você tem lá um Fibo traçado, aí bateu em 50% de Fibo. Se bateu no 50%, eu vou comprar porque vai voltar, porque isso não existe. Simplesmente por isso, não existe. Tá? Você pode usar isso como um contexto, mas isso por si só não existe. Tá? Eu, particularmente, o meu time de entrada está em médias, tá? Inclinação das médias, distância do preço para as médias, enfim. E nesse contexto que eu acabei de falar aqui, por exemplo, de um Fibonacci. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que às vezes aprende a traçar lá um alvo de Fibo, por exemplo, aprende a fazer uma projeção de Fibo e ele pensa assim, não, se passar do 100% eu compro. Tá, mas você vai comprar por quê? Não, porque passou do 100% de Fibo. Não, mas só por isso? Não faz o menor sentido, entendeu? A análise técnica, ela é basicamente composta, e é assim que eu opero, ela é composta de várias etapas. Então, antes de você fazer uma entrada, você precisa, é como se você tivesse um checklist e você vai fazendo check. Tipo, preço está longe das médias? Sim, não. Preço rompeu as médias, etc? Sim, não. Tempo gráfico maior, como é que tá? Tem alguma média longa, tempo gráfico maior que tá logo ali na cara onde eu quero comprar, vindo contra a minha posição? Sim, não. Tá? Tem uma estrutura de mercado, tem um pivô um pivô de alto, tem topos e fundos mais altos, né? Tem um pivô dentro de outro, por exemplo, que é a famosa trick entry, que o Luizinho adora usar, inclusive, que é basicamente um movimento menor dentro de um movimento maior, né? O pivô menor dentro de um pivô maior, que são os fractais de mercado, né? É basicamente isso. E aí você utiliza algumas coisas de ignição. Depois que você faz esse checklist, basicamente você utiliza isso como
ignição. É como se você tivesse já traçado o álcool inteiro até lá o barril, né, que vai explodir, e você precisa, né, riscar o fósforo. E aí você pode utilizar tanto barras de força, que aí a gente tem vários tipos de barra de ignição. Tem a famosa barra padrão, tem a barra elefante, tem, por exemplo, eu entro por violação, por exemplo, né? Eu não entro. Luizinho, eu já sei que ele vai falar, inclusive, ele entra por violação. Violou a região tal e o contexto da análise dele tá legal, ele entra. Eu já gosto de jogar a ordem na pedra, tem que ter um candle de ignição. Eu sou um pouquinho mais fresco, entendeu? E ele já é mais doidão, né? Já vai pro pau. Então, são análises diferentes, né? Entradas um pouco diferentes, mas que no final as entradas são muito semelhantes, são muito parecidas, né? Eu olho um gráfico mais ou menos ali dos 2 minutos, 5 minutos, eu sei onde ele entrou. E ele olha e ele fala, o cara deve ter comprado, o Vasco deve ter comprado nessa região aqui, tá? Então, assim, time de entrada, gente, principalmente, a gente tem que lembrar que a gente vive oferta e demanda. Você quer comprar barato para vender mais caro, ou você quer vender caro para recomprar barato e fazer o seu dinheiro vendido. Acho que, assim, não dá pra gente explicar todo um time de entrada aqui, mas o mais importante é isso. E como é que você sabe se tá caro ou tá barato? Distância do preço para as médias. Simples. Mas não tem o alvo de FIBO também? Tem, é super importante. Mas se você tá começando agora, se você nunca parou para pensar isso, começa a pensar para que serve a média. A média, ela tá numa região de preço. E ela basicamente está indicando para você qual o preço médio dos últimos 20 períodos, dos últimos 9 períodos, dos últimos, enfim, seja lá o que for. E ele tá super longe, e fala, vou comprar agora. Cara, você vai pagar caro. Não é melhor talvez você esperar um pullback, seja lá em qual média você utilizar, enfim. Mas é basicamente isso. Maravilha. Capitulando então, basicamente, eu gosto de fazer um checklist de várias condições, Sim. região de Fibonacci, médias, alguns Suporte de resistência. Alguns padrõezinhos gráficos ali, alguma leitura de candle. Perfeito. Se, digamos, a maioria tiver num contexto legal, aí sim. Eu compro, eu vendo e aí eu defino meus alvos sempre com Fibonacci. Eu sou apaixonado em Fibonacci. Eu acho, inclusive, esse cara, fora que tá pra mostrar aí, ele tem uma tatuagem no braço de fibra. Dá pra mostrar um pouquinho? É top a tatuagem. Eu sou apaixonado em fibra também. Eu já pensei em fazer, mas eu queria fazer um negócio diferente. Mas eu tô pensando ainda. É porque eu fiz uma tatuagem na minha vida, que foi o período que eu quebrei, inclusive. Essa tatuagem aqui foi quando eu quebrei, que é não está acabado até que eu vença. Eu tava na merda. Então, tipo assim, desculpa xingar. É porque lá... Eu não tô muito acostumado com compliance de podcast. Aí, enfim... Mas assim, a gente traça alvo com fibra, tá? Pra mim, o melhor detector de topos e fundos são os alvos de fibra. Aí, a tatuagem do Luizinho lá, ó. Você fez o retângulo, né? Ele fez o retângulo de ouro aí, O ó. espiral também. Aí, boa. Boa. Tem ali basicamente o retângulo de ouro, a espiral de Fibonacci, muito top. A razão, boa, que é o fim, né? Boa. É isso aí. Você viu que eu não sei nada de matemática, não. Eu só sei esses termos bonitos porque eu gosto de Fibonacci. Viu? Vamos ouvir do Luizinho agora, então. Como é que tu gosta de fazer as tuas operações? Como é que é o teu time de entrada? Como eu gosto, acho que o Vasco aí fez meu curso, porque ele disse tudo. Ele fez, confirma aí. Ok. Acho que tu fez meu curso, que tu falou tudo. Cara, eu não fiz não, mas se tu quiser me convidar, eu sempre tô lá, cara. Vamos lá, bora. É o seguinte. Fazer esse curso seu aí pra ver como é que você chuta bem desse jeito no mercado aí, cara. Existe chute, né? Eu começo do básico. O que é o básico? Teoria de Dow, que hoje ninguém estuda mais. O que é teoria de Dow? Vai da análise técnica. Criador da Dow Jones, né? O índice Dow Jones. Ele e seu sócio Edward Jones. E o seu jornal Wall Street, né? Também. Ninguém sabe disso, inclusive. Quê? Ninguém sabe dessa história, inclusive. Pouca gente sabe, né? Foi ele que foi o fundador do índice Dow Jones. Isso. Industrial e o ferroviário, né? Mas vamos lá. O que foi que o Dow Jones disse? Diz que o mercado anda em zigue-zague. O mercado anda fazendo ondas. Ou seja, em tendências definidas. Quais são as tendências definidas?
topos e fundos ascendentes para o interesse de alta, topos e fundos descendentes o interesse de baixa. O mercado tem duas tendências e fica lateralizado quando ele está andando de lado, que é uma acumulação, pode ser uma distribuição, né? Que é o range que a gente fala. Muita gente conhece como um retângulo, a grosso modo. Então, o que é que faz? Se o mercado está subindo, eu compro. Se o mercado está caindo, eu vendo. Mas, Luizinho, o pessoal fala que 80% dos rompimentos são falhos. E o pessoal também fala, o Brooks falava, que 80% dos sinais de reversão também falam. E aí, o que é que a gente faz? Vai? Pessoal, não fale 80%. Se você souber o que é que você está fazendo. O mercado, o Charles Dow disse que o mercado andava em ondas. Alf Elliott, teve uma doença que foi aquela falta de ferro no sangue. Não é, Bruno? Não é eritromatose? Não, falta de ferro. Falta de ferro no sangue. Aí eu fico. Hã? Não lembro. Médico não, caralho. Ele passou um tempo recluso e ele foi estudar essa parte de ondas do mercado. E ele definiu as ondas que o mercado faz. Que é as mesmas ondas que existe o quê? A maré. O ciclo da maré. A maré tem um ciclo. De 6 em 6 horas ela enche, que é a maré de enchente. E de 6 a 6 horas ela seca, né? Que é a de vazante, maré. Os ciclos da lua, que são as fases da lua. As fases da vida. Quais são as fases da vida? A vida tem um ciclo. É um começo, um meio e um fim. A gente nasce, cresce, reproduz. O universo tem um ciclo. Um começo, um meio e um fim. Vocês nunca escutaram que é todo ciclo, quando você tá no emprego, quando você tem uma namorada, termina com a namorada, e diz, nosso ciclo chegou ao fim, né? Então é isso, é muito desculpa. Então o mercado também não iria ser diferente. O mercado não iria ser diferente. O mercado tem o seu movimento de início, tem o seu movimento de meio e o final de ciclo. São ondas 1, 2, 3, 4, 5. Para as ondas impulsivas e ondas ABCs, que são ondas corretivas. Então, para mim fazer minhas entradas, eu olho primeiro quais são as ondas que o mercado se encontra, né? Pivôs alinhados com as médias móveis. Quais médias? Médias de 9 exponencial e média de 20 aritmético. Luiz, e se tiver numa onda 5, final de onda 5, um terceiro, quarto alvo já batendo da primeira pernada de fibra, tu entra? Eu não entro, porque a probabilidade dos 80% dos rompimentos falhar aí tá grande. Agora, se eu ver que tá numa onda 3, entro e encho a mão. Como é que tu sabe que é uma onda 3? Onda 3 geralmente é a maior onda. Geralmente não quer dizer sempre, mas geralmente é a maior onda de impulsão. Seja ela de euforia ou seja ela de pessimismo, né? Pessimismo é de baixa e euforia de alta. Então, aí a gente chamou e vai ser mesmo. Com o quê? Com as médias alinhadas. Mas e se tiver um suporte e resistência, você entra na frente? Depende do suporte e resistência que você traçou. Se for um suporte e resistência traçado em um tempo gráfico, em time frame, semanal ou diário, 60 minutos, eu já penso duas vezes. Agora se for de 5 minutos, 15 minutos, entre mesmo. Porque não tem tanta força. Imagina um suporte e resistência traçado em 1 minuto, que eu não opero. Vai ter força de alguma coisa ali, um pivô de 15 minutos? Lógico que não. Agora tu opera contra as médias? Também não opera. Depende, só se for uma correção em V, que já é outra coisa. Já vem com... Depois de um movimento violento, que é acima de 60 graus, e perde a 9, aí vai contra 20, aí sim eu opero.
Rompimento de retrações, essa é a entrada bem bacana. Qual que é rompimento é esse? É quando o preço rompe com força e volume, uma retração, um nível de retração importante. E qual é que eu sei que é o nível de retração importante? É quando eu tenho uma LTA ou NTB pedida no time frame de semanal ou diário. A gente entra, também eu gosto bastante de fazer esse tipo de entrada. Halts também, eu gosto muito de entrar. O que é halt, Luiz? Halt é quando se tem um candle de reversão em uma média, em duas médias, né? De 9,20, por exemplo. Quem trouxe o halt? Larry Williams, né? Que é aquele setup 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. Mas todos esses setups, usando a média de 9, não. Índice dólar não uso porque é muito volátil, para se tomar o stop é muito fácil. Agora, se quando eu tenho um halt na média de 9 e na média de 20 períodos aritméticos, é a coisa mais linda, é muito difícil de dar errado, muito difícil. Então são vários tipos de entrada que eu faço, que ao longo do tempo eu fui aprendendo com o mercado. Mas principalmente é o que? Pivô alinhado às médias. E principalmente os primeiros pivôs do dia. São os ideais. Mas lembrando, um dia antes, vejo como o mercado encerrou e vou contar as ondas de Elliott. Maravilha, então temos ali, capitulando ali, uma leitura, eu diria assim, de fractais, com apoio das médias, né? Sai. Mas também fazendo essa leitura de ondas, né? Então, Com certeza. Por quê? Porque quem manda é o preço. Independente de médias, de osciladores de tendência, existem duas médias, que é uma máxima, independente de um rastreador de tendência, independente de tudo, sempre quem vai mandar é o preço. Está subindo quando está caindo o vídeo. O que é o preço? Price action, é a ação dos preços. A gente tem que entender e aprender a formação, o jeito que eles se formam, né? Como é que tá andando? Isso aí é um feeling que a gente tem que ter, né? Não é só depender de médias, de coisa. E também uso muito Fibonacci, sou apaixonado por Fibonacci. Não, bom, Todo mundo sabe. conseguimos ver aqui, né? Mentira. Na prova, né? gosta não, pô. Não O gosta filho nada. dele vai chamar Fibonacci bom. Maravilha. People bom. Mas acho que já fica o recado aí pra galera. Acho que eu tô com 2 traders aí que passaram aí por trajetórias diferentes, mas hoje acho que vivem um período de sucesso aí, né? Operam bem no mercado, tiram uma grana bacana e ambos com a leitura gráfica, né? Uma leitura gráfica que faz parte ali da análise técnica, com elementos, indicadores técnicos clássicos, médias móveis, estudos clássicos, estudo de Fibonacci, leitura de Elliott. Então, fica a dica pra galera aí. O segredo é na dedicação, no estudo, na preparação e na migração de carreira, né? Vamos se preparar de forma adequada aí, né? Onde pega aí essas histórias. Pessoal, o tempo vai voando. Pra gente encerrar aqui, eu queria uma opinião de vocês dois, tá? Passar uma dica pra galera. Tem muita gente que tá começando no mercado, principalmente nesse ano aí, né? Então a galera, a gente sabe, por conta, né, da divulgação, das facilidades, o pessoal acaba começando aí pelos mini contratos futuros, né? A gente sabe que é um mercado bem alavancado. Queria que vocês passassem aí, um de cada vez aí, uma dica pra galera, pra quem quer começar no day trade, pra quem tem essa vontade de começar no day trade, uma dica aí pro pessoal ter um sucesso aí nos seus primeiros passos. Vou passar a palavra então primeiro pro Luizinho aí, pra passar essa dica pra galera. Pessoal, eu vou ser bem sincero. Mercado financeiro não é fácil. Não se enganem, porque o negócio não é fácil. Tem que se dedicar, tem que se estudar, tem que estudar muito. É uma faculdade, é uma profissão de alta performance. Vocês não vão ficar ricos em uma semana, em um mês. Não vão. Não existe aquele santo grau, não existe aquele negócio que vai te deixar rico, não existe. Só existe o quê? Só vai depender da sua dedicação, do jeito do seu gerenciamento e a forma que vai se dedicar, tá? Procurem pessoas honestas, pessoas que realmente ensinam. Tem um podcast do Vasco, no canal da Neológica tem muita coisa boa. Tem o meu canal no YouTube, que tem mais de 200 vídeos de análise técnica e análise gráfica. Tem muita coisa boa.
tá? E estudem bastante. É possível? Com toda certeza. É possível. Muito possível. O pessoal que vai fazer o nosso curso, eu digo, primeira aula. Não é fácil. Se dediquem. E em torno de 70% e nós temos por dia de gain. Em torno de 70% a 80% que nós temos de gain. Turmas de 330, que foi essa passada agora, e a retrasada foi 415, 400 e alguma coisa. Mas nós temos 70% a 80% de gains. Porém, os caras se dedicam, não operam na real por alguns dias, porque tem que entender o operacional. E quando chega no segundo mês já estão operando e estão indo bem, né? Mas, é como eu falo, não vão ficar ricos de um dia para o outro. Requer muito estudo e muita dedicação. Isso. Brasil. Fácil? Oi? Agora uma dica pra galera aí. Tô brincando. Você daqui a pouco tava escutando o Luizinho as dicas aqui. É bom demais deixar os caras como host, né? Eu nunca tive um convidado que para pra mim, assim, eu faço uma pergunta pra ele para e fala assim: o quê? Se fizer um show, chuta a canela dele, debaixo da mesa. Às vezes, déficit de atenção, coisa. Às vezes tem, né? Compreensível. TDAH, né, pô? TDAH é doença da moda aí, inclusive. Todo mundo tem TDAH, nunca vi isso na vila, né? Até esqueci o que eu ia falar, tô brincando. Ó, cara, eu acho assim, agora falando sério. Pra quem tá começando, cara, você precisa se identificar com gente séria. É o primeiro ponto. Se você não se identificar com gente séria, a coisa não vai rodar, tá? Às vezes, aconteceu comigo também, é algo normal, mas hoje acho que é um pouco mais fácil disso acontecer com você que tá aí ouvindo a gente. Tu precisa pegar uma noção da realidade do mercado, né? O Luizinho falou, você não vai ficar rico amanhã. É um ponto muito importante. Outro ponto é você entender que vai levar tempo para você ficar bom, tá? Ponto 3, você quer fazer muito dinheiro, você precisa de muito dinheiro. É simples assim, tá? Eu quero fazer 100 mil igual o Vasco trabalha para fazer no mês. Tá bom, você precisa de X de dinheiro. Não, eu quero fazer 500 mil reais igual o Luizinho faz. Você precisa de outra quantidade de dinheiro e assim. E vai precisar também de uma noção de risco, né? Então, assim, acho que você se inspirar em pessoas assim, não tô dizendo que você tem que esperar em mim, se inspirar no Luiz, se você quiser, maravilha, vai ser muito bem-vindo, tá? Mas é basicamente pessoas que você olha e fala, esse cara faz um trabalho sério. E a gente sabe quem faz um trabalho sério. Se você olhar, você sabe, tá? Sabe aquele feeling que te dá assim no fundinho, sabe? Que todo mundo tem. É só ver o conteúdo, né, Vasco? Exatamente. É só você procurar. Pesquisa Vasco, Exato. pesquisa Luizinho, vai ver o conteúdo lá dos YouTube da vida que você vai ver quem realmente ensina e quem não ensina. Pô, Exato. tava olhando um dia desse, tem um pessoal agora novo aí, que tá ensinando agora, colocando o nome em inglês com umas entradas que, pelo amor de Deus. Então tudo agora inventando as estratégias em inglês com a coisa porque a galera começou a falar muito agora de SMC, Smart Money Concept, como se fosse algo inédito, tivesse sido criado agora, algo inovador, etc. É algo que existe há muito tempo, inclusive, né? Aí deram o nome lá para um suporte de resistência que é importante, um tempo gráfico maior, né? Que é basicamente uma região, tem um nome de troca de polaridade. Aí deram um nome diferente agora é a região de order block, por exemplo. E aí é supply, a zona de supply, né, e tal, a zona de demanda, aquela coisa, e pá. Dá uns nomes bonitos, o negócio, embrulha um negócio diferente e vende. Pô, Vasco, você está criticando? Não, eu não estou criticando, estou dizendo o seguinte, não é a salvação, tá? Pode ser legal, você pode gostar, etc, mas vai levar tempo do mesmo jeito, vai precisar de dinheiro, tá? A nossa matéria-prima de trabalho é dinheiro, então acho que a gente precisa ter basicamente essa percepção. Então, a partir do momento que você encontra alguém que você se identifica, ou pessoa, não precisa ser uma pessoa, pode ser 2, 3, 4 pessoas que sejam, vários, né? aí muda completamente o seu cenário, entendeu? Porque afinal de contas, até os amigos da relógio, quer ver, ó? No final das contas não é sobre trade, é sobre risco, né? Chama aí, então, amigo. Eu peguei a dó, velho. Sai daqui, cara. Chama o caralho, sai daqui, cara. O que você quer? Você quer dar um oi Chama aqui? aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui, dá um oi. É o fenômeno, é? É o fenômeno, né? Pra gente poder encerrar, dá tchau pro pessoal aqui. Grande Pode parceiro. entrar. Dá tchau pro pessoal aqui. Dá um tchauzinho aqui, então, pra nós encerrar aqui. Sabe?
Que a gente já vai encerrar. Dá tchau ali. Chega aqui, ligar, passa atrás da câmera aí. Vai fazer o encerramento. É isso, oh, você já foi lá no Todos e Urso? Já veio aqui no Todos e Urso? Né? Não, você já foi no podcast? Para nós encerrar aqui juntos, então, pessoal, escutamos aqui a voz da experiência de dois grandes traders, presença aqui inédita aqui do Paulinho Lima. Nos acompanhem, os arrobas de todos os nossos convidados vão estar aqui na descrição, acompanhem esse trabalho sério deles, grandes analistas aqui, técnicos, analistas gráficos aqui. Escutamos várias dicas e aproveitem, eu acho que a dica de ouro do nosso episódio é: se preparem para a migração aí de carreira, caso vocês queiram seguir aí carreira de trader. E um último recado aqui do Paulinho, deixa eu passar a palavra para ele, só para a gente finalizar então. Trade é o quê? Como é que é o trade? Pode jogar. Na minha concepção, diferente de quando eu comecei, o trade ele é muito mais uma ótica sobre risco, é você prestar atenção em quantos riscos você está correndo e quanto de retorno você pode ter com aquilo. Isso muda os resultados, muda os meus, só que muitas vezes as pessoas que estão no começo e querem fazer essa transição, igual você falou, elas não prestam atenção porque não sabem ou porque não foram ensinadas. Então a dica que eu deixaria é: comece a prestar atenção sempre no risco, sempre na margem de risco das suas operações, com o retorno provável que você pode ter nelas. Tá aí, pessoal. Grande abraço. Sigam aqui os nossos convidados, Entre Touros e Ursos, no canal da Analógica. Forte abraço. Valeu aí, pessoal. Valeu, Luizinho. Obrigado. Valeu, Paulinho. Tamo junto.